Milagre ou golpe? Milionária paralítica. Há 5 anos volta a andar depois de encontro com um menino de rua. Seus filhos tentam interditá-la, mas a descoberta de um segredo de 9 anos atrás muda tudo e desencadeia uma guerra familiar impensável. Antes de continuar essa história incrível, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Fico muito feliz em saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes do Brasil. O sol de março castigava a orla de Boa Viagem, enquanto os recifenses aproveitavam o domingo no parque. As famílias espalhavam-se pelos gramados, as crianças corriam em torno do lago artificial. E na sombra de uma antiga mangueira, uma cadeira de rodas permanecia imóvel. Sentada nela, Dona Beatriz Albuquerque observava os patos com o olhar distante de quem já não espera mais nada da vida. Aos 78 anos, aquela que um dia fora a mulher mais poderosa do Recife, dona de uma rede de hospitais avaliada em R$500 milhão, agora não passava de uma sombra. 5 anos e 3 meses haviam se passado desde o derrame que a confinara àquela cadeira, roubando-lhe não apenas os movimentos, mas também a vontade de viver. A senhora está bem, Dona Beatriz? Quer que eu a leve para um lugar com mais sombra? Perguntou Severina Nascimento, a cuidadora que há 20 anos dedicava sua vida à patroa e que aos poucos tornara-se muito mais que uma funcionária. Beatriz fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Após o derrame, suas expressões faciais haviam se tornado mínimas, sua fala arrastada e difícil. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos azuis que um dia fizeram tremer executivos em salas de reunião, ainda mantinham a intensidade que sempre fora sua marca registrada. Vou buscar um pouco de água, então. Volto num instante, disse Severina, ajeitando a manta sobre os joelhos imóveis da patroa, apesar do calor. Foi naquele breve intervalo de solidão que tudo mudou. Vindo do nada, um menino magro e descalço apareceu entre as árvores. Não devia ter mais que 9 anos, com roupas surradas e cabelos desgrenhados. Mas havia algo em seus olhos, escuros, profundos, quase adultos, que não combinava com sua figura frágil. Ele se aproximou da cadeira de rodas sem hesitação, como se tivesse feito aquele caminho 1000 vezes antes. Parou diante de Beatriz e a encarou com uma intensidade desconcertante. A senhora está presa, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Beatriz sentiu algo estranho, uma emoção que não experimentava há anos. Aquele menino não a olhava com pena, como todos os outros. Ele a via, realmente a via, para além da cadeira, para além da velhice, para além da doença. Meu nome é Theo, continuou o menino. Posso ajudar a senhora a se libertar. Antes que Beatriz pudesse esboçar qualquer reação, o garoto estendeu a mão pequena e suja e tocou a mão enrugada e coberta por manchas de idade da idosa. Toma minha mão e caminha de novo, disse ele, com uma voz que parecia ecoar de algum lugar muito distante. O que aconteceu em seguida desafiaria todas as explicações médicas e racionais pelos meses que viriam. Um calor intenso subiu pelo braço de Beatriz, desceu por sua coluna e pela primeira vez em 1826 dias, ela sentiu um formigamento nas pernas. Não era imaginação. Não era um espasmo involuntário como os médicos tantas vezes haviam explicado. Era uma sensação real, viva, pulsante. Seus olhos se arregalaram em choque, e quando tentou falar, sua voz saiu mais clara do que em anos. Como você... Mas o menino já estava se afastando, misturando-se entre as árvores e famílias do parque tão misteriosamente quanto havia surgido. Dona Beatriz, meu Deus do céu, a senhora está bem? Severina havia retornado, o copo d'água esquecido em sua mão, ao notar a expressão transformada no rosto da patroa. Severina... A voz de Beatriz saiu trêmula, mas mais firme do que a cuidadora ouvira em anos. Eu senti minhas pernas. Eu senti. Como assim, Dona Beatriz? Severina se ajoelhou diante da cadeira, olhando preocupada para a idosa, temendo que estivesse delirando sob o sol forte. Um menino chamado Theo. Ele tocou minha mão e disse que eu ia caminhar de novo. E eu senti, Severina, um formigamento, uma vida nas minhas pernas.
Severina olhou em volta, mas não havia sinal de nenhum menino. Com quase 2 décadas cuidando de Beatriz, ela aprendera a balancear respeito e cuidado. Nunca questionava diretamente a patroa, mas se preocupava constantemente com seu bem-estar físico e mental. Vamos voltar para casa, dona Beatriz. Está muito quente aqui. Vou ligar para o doutor Paulo assim que chegarmos. No trajeto de volta à mansão no alto da Boa Vista, Beatriz permaneceu em silêncio, mas sua mente fervilhava. Ela não estava louca, não estava tendo alucinações. Algo havia acontecido naquele parque, algo que desafiava a explicação, mas que era tão real quanto o ar que respirava. Quando a van adaptada estacionou diante da imponente casa colonial, que há gerações pertencia à família Albuquerque, Beatriz tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Severina, disse ela enquanto a cuidadora a ajudava a descer do veículo, quero que você faça 2 coisas para mim. Primeira, ligue para o Dr. Paulo e peça que venha imediatamente. Segunda, contrate um investigador. Preciso encontrar esse menino. Um investigador, dona Beatriz? Sim, o melhor que o dinheiro puder pagar. Não me importa o custo. Preciso encontrar esse menino chamado Theo. Naquela noite, deitada em sua cama king size, no quarto que havia se transformado em uma prisão nos últimos 5 anos, Beatriz sentiu novamente o formigamento nas pernas. Não era tão intenso quanto no parque, mas estava lá, uma promessa, um sussurro de vida em membros que a medicina havia declarado mortos. Ela esticou a mão para a mesinha de cabeceira e pegou o porta-retratos com a foto de seus 2 filhos, Regina, com seu olhar calculista, e Eduardo, com seu sorriso ensaiado. Há quanto tempo eles não a visitavam, sem que houvesse algum interesse financeiro por trás? Regina aparecia uma vez por mês, sempre com pedidos de aumento na mesada, sempre reclamando que os negócios do marido inútil iam mal. Eduardo vinha apenas em datas comemorativas, sempre com pressa de ir embora, sempre desviando o olhar da cadeira de rodas, como se a condição da mãe fosse contagiosa. Amanhã, o neurologista viria. Amanhã, ela começaria a busca pelo menino misterioso. Amanhã, talvez, fosse o primeiro dia do resto de sua vida. Enquanto o sono a envolvia, Beatriz teve uma certeza que não experimentava há anos. Ela voltaria a andar. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, o Dr. Paulo Rodrigues chegou à mansão Albuquerque pontualmente às 9h, como fazia mensalmente nos últimos 5 anos, mas desta vez foi recebido por uma Beatriz visivelmente diferente. Havia uma luz em seus olhos, uma energia em sua voz que o médico não via desde antes do derrame. Dona Beatriz, Severina me ligou ontem bastante preocupada. O que aconteceu no parque? Aconteceu um milagre, doutor. Ou talvez ciência que ainda não compreendemos. Mas estou sentindo minhas pernas novamente. O neurologista, um homem de ciência que acompanhava Beatriz há mais de uma década, ajustou os óculos com ceticismo. Senhora Albuquerque, precisamos ser cautelosos. Às vezes, pacientes com longos períodos de paralisia podem experimentar sensações fantasmas ou... Não são sensações fantasmas. A firmeza na voz de Beatriz surpreendeu até a ela mesma. Faça seus testes, doutor. Veja por si mesmo. Nos 40 minutos seguintes, o doutor Paulo realizou uma bateria de exames neurológicos que já havia feito dezenas de vezes antes, sempre com os mesmos resultados negativos. Desta vez, porém, quando estimulou o reflexo patelar de Beatriz, viu algo que o deixou momentaneamente sem palavras. Um movimento leve, quase imperceptível, mas inegavelmente real. Isso é extraordinário, murmurou, repetindo o teste. A atividade nervosa onde não havia nenhuma há apenas 1 mês. Eu disse, respondeu Beatriz com um sorriso que não exibia há anos. Dona Beatriz, não quero criar falsas esperanças, mas isso é extremamente incomum. Preciso fazer exames mais completos, trazer equipamentos. Se houver de fato regeneração nervosa após tanto tempo, haverá, doutor. E eu sei exatamente quando começou. Ontem no parque, quando aquele menino tocou minha mão. Dr. Paulo a olhou com preocupação. Um menino? Beatriz relatou o encontro, consciente de como soava.
Uma história de uma idosa sobre um menino misterioso com poderes de cura. Mas não se importava. Sabia o que havia sentido, o que estava sentindo agora. Entendo sua hesitação, doutor. Pareço uma velha senil contando histórias de fadas, mas não me importo com o que pensa, só me importo com os resultados dos seus exames. O médico assentiu, profissional como sempre. Vamos agir com prudência, dona Beatriz. Marcarei uma série de exames para esta semana. Ressonância magnética, eletroneuromiografia. E recomendo fortemente iniciarmos fisioterapia intensiva para aproveitar qualquer potencial de recuperação. Quando o médico saiu, Severina entrou no quarto com um homem de meia idade. Trajes simples, mas impecáveis. E olhar perspicaz. Dona Beatriz, este é o senhor. Joaquim Ferreira, o investigador que a senhora pediu. Joaquim Ferreira tinha a reputação de ser o melhor investigador particular do Recife. Discreto, eficiente e com contatos em todos os níveis sociais da cidade. Durante a hora seguinte, Beatriz descreveu Theo em detalhes. A aparência, as roupas, o olhar peculiar que parecia carregar a sabedoria de alguém muito mais velho. Quero que encontre esse menino, senhor Ferreira. Use todos os recursos necessários. Contate abrigos, orfanatos, escolas públicas. Fale com vendedores ambulantes, moradores de rua. Quem for preciso, não poupe despesas. Entendido, dona Beatriz. Começarei imediatamente. A senhora tem alguma ideia de onde ele poderia viver? Nenhuma. Mas ele estava no Parque da Jaqueira ontem, por volta das 3 da tarde. Pode ser um ponto de partida. Quando o investigador saiu, Beatriz chamou Severina novamente. Quero que compre um andador, Severina. E contate a clínica de fisioterapia da doutora Marina. Vou precisar de sessões diárias, aqui em casa. A senhora tem certeza, dona Beatriz? O doutor não disse que é preciso esperar os exames? Severina, a voz de Beatriz era suave, mas determinada. Por 5 anos esperei que a medicina me desse respostas. Agora vou buscar minhas próprias respostas. E vou começar tentando ficar de pé hoje mesmo. Nas 2 semanas seguintes, a mansão Albuquerque transformou-se em um centro de reabilitação improvisado. A fisioterapeuta vinha 2 vezes ao dia, surpreendendo-se com o progresso inexplicável de Beatriz. O Dr. Paulo trazia especialistas que saíam balançando a cabeça, incapazes de explicar como nervos que haviam sido declarados irreversivelmente danificados mostravam agora sinais de regeneração. Enquanto isso, Joaquim Ferreira vasculhava a cidade em busca de Theo. A descrição era vaga. Um menino de cerca de 9 anos, magro, com olhos escuros peculiarmente profundos. Mas o investigador era persistente, deixando seu cartão em abrigos, conversando com vendedores ambulantes perto do parque, distribuindo discretamente alguns reais para informantes nas áreas mais pobres da cidade. No 17º dia após o encontro no parque, Beatriz conseguiu ficar de pé, apoiada no andador por quase 5 minutos, um feito que o Dr. Paulo classificou como cientificamente inexplicável. No 21º dia, ela deu 2 passos vacilantes entre as barras paralelas instaladas em seu quarto. A senhora está indo rápido demais, advertiu a fisioterapeuta. Precisamos respeitar o tempo de recuperação dos músculos atrofiados. Não tenho tempo a perder, respondeu Beatriz, o suor escorrendo por seu rosto enrugado, enquanto forçava as pernas trêmulas a sustentarem seu peso. Tenho 78 anos. Cada dia é precioso. À noite, sozinha em seu quarto, ela olhava pela janela para as luzes da cidade, pensando no menino misterioso. Onde estaria ele agora? Estaria passando frio, fome? A ideia de que seu salvador pudesse estar sofrendo enquanto ela descansava em lençóis de algodão egípcio era insuportável. No 30º dia após o encontro, o telefone tocou às 22h43. Era Joaquim Ferreira. Dona Beatriz, perdoe a hora, mas acho que encontrei o menino. O coração de Beatriz acelerou. Onde? No Hospital da Restauração. Ele deu entrada ontem à noite. Foi encontrado inconsciente perto do mercado de São José com sinais de espancamento. Beatriz sentiu o sangue gelar. Qual é o estado dele? Estável, mas preocupante. Tem várias fraturas, desnutrição severa e hipotermia. O mais estranho é que quando acordou brevemente, perguntou por uma senhora de olhos azuis.
Os assistentes sociais estão tentando localizar parentes, mas pelo que apurei, ele é mais um dos tantos meninos abandonados da cidade. Estarei aí em 30 minutos, disse Beatriz, já alcançando o botão para chamar Severina. Dona Beatriz, são quase 11 da noite. O hospital não vai... Senhor, Ferreira, aquele hospital tem meu nome na fachada. Eles vão me receber a qualquer hora. Enquanto Severina a ajudava a se vestir, Beatriz sentia uma determinação que não experimentava há anos. O destino havia colocado aquele menino em seu caminho por alguma razão. Ele a havia ajudado quando todos os médicos haviam desistido. Agora era sua vez de ajudá-lo. Severina, ligue para o Dr. Marcelo Castro. Ele é o diretor do hospital. Diga que estarei lá em meia hora e quero acesso total ao caso do menino Theo. A senhora tem certeza que deve sair a esta hora? Com esse frio, a senhora mal consegue ficar em pé sozinha. Não vou ficar em casa enquanto aquele menino está sofrendo. Ele me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Agora vou retribuir. Enquanto a van adaptada cortava as ruas noturnas do Recife, Beatriz olhava pela janela, seu reflexo idoso sobrepondo-se às luzes da cidade. Uma certeza crescia em seu coração. Sua vida estava prestes a mudar novamente, e desta vez não seria apenas a sua. O Hospital da Restauração estava relativamente tranquilo para uma noite de terça-feira. Mesmo assim, a chegada da van com o distintivo da Fundação Albuquerque causou comoção imediata. Não era todo dia que a própria Beatriz Albuquerque, a benfeitora que havia doado milhões para a ampliação da ala pediátrica, aparecia pessoalmente e, ainda mais surpreendente, apoiada em um andador em vez da habitual cadeira de rodas. O Dr. Marcelo Castro, diretor do hospital há mais de uma década, esperava nervosamente na entrada. Aos 58 anos, alto e com cabelos grisalhos cuidadosamente aparados, ele lembrava bem da última vez que vira Dona Beatriz, imóvel em uma cadeira de rodas durante a inauguração da nova ala que levava seu nome, 3 anos atrás. Dona Beatriz, que surpresa! Não esperávamos, quer dizer, é uma honra recebê-la, mas a esta hora... Onde está o menino, Marcelo? A voz de Beatriz não deixava espaço para amenidades sociais. Theo deu entrada ontem à noite. Vítima de agressão. O diretor piscou confuso. Ah, sim, o menino não identificado. Está na pediatria, quarto 304. Mas, Dona Beatriz, as visitas só são permitidas para familiares e... Leve-me até ele, interrompeu Beatriz, já avançando com seu andador, cada passo cuidadosamente calculado. Severina seguia de perto, pronta para amparar a patroa se necessário. Reconhecendo a futilidade de argumentar, o Dr. Castro guiou o pequeno grupo até o elevador. No trajeto, observava com assombro como Beatriz se movia, lenta e laboriosamente, sim, mas por seus próprios meios. Todos os médicos da cidade sabiam que ela havia sido diagnosticada com paralisia permanente após o derrame. Dona Beatriz, perdoe-me a indiscrição, mas a senhora está andando? Estou tentando, Marcelo. É um longo processo. Seu tom deixava claro que o assunto estava encerrado. O quarto 304 era simples, mas limpo e bem iluminado. Na cama, quase desaparecendo entre os lençóis brancos, estava um menino pequeno para seus 9 anos estimados. Um de seus braços estava engessado. Havia um curativo em sua testa e manchas roxas e amareladas cobriam os trechos visíveis de sua pele. Beatriz sentiu seu coração apertar. Era ele, o mesmo menino do parque, mas agora tão vulnerável, tão quebrado. Theo, chamou suavemente, aproximando-se da cama. Para surpresa de todos, os olhos do menino se abriram instantaneamente, como se aquela voz tivesse o poder de atravessar as camadas de sedação e dor. A senhora dos olhos azuis, murmurou ele, sua voz quase inaudível. A senhora conseguiu... Consegui, meu querido. Graças a você. Estou andando de novo. Um pequeno sorriso apareceu no rosto machucado do menino. Eu sabia. O Dr. Castro observava a cena com crescente perplexidade. Vocês se conhecem? Sim, respondeu Beatriz sem desviar os olhos do menino. Nos conhecemos no parque há um mês atrás. Dona Beatriz, preciso informar que a situação deste menor é complicada. Não conseguimos identificar familiares.
A assistente social está tentando localizar sua origem, mas provavelmente será encaminhado para o conselho tutelar assim que receber alta. Beatriz finalmente se virou para o médico, sua expressão tão determinada quanto nos tempos em que comandava reuniões de conselho. Isso não será necessário, Marcelo. Eu me responsabilizo por ele a partir de agora. Um silêncio atônito seguiu-se à declaração. Foi Severina quem finalmente o quebrou. Dona Beatriz, a senhora está dizendo que... Estou dizendo que vou adotá-lo, Severina. Virou-se novamente para o menino. Se ele quiser, é claro. Os olhos de Theo, aqueles olhos antigas em um rosto tão jovem, se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma emoção que ele provavelmente nunca havia experimentado. Esperança. A senhora quer ser minha mãe? Sim, Theo. Se você me aceitar, quero ser sua mãe. O menino estendeu sua pequena mão, repetindo o gesto que havia mudado tudo naquele dia no parque. Beatriz assegurou, sentindo novamente aquela estranha energia que os conectava. Eu nunca tive uma mãe, disse ele, as lágrimas agora escorrendo livremente. E eu nunca tive um filho que realmente se importasse comigo, respondeu Beatriz, sentindo seus próprios olhos marejarem. Talvez possamos aprender juntos. O doutor Castro pigarreou constrangido com a intensidade do momento. Dona Beatriz, com todo respeito, a adoção é um processo complexo. Há procedimentos legais, avaliações psicossociais, sem falar na sua idade e condição de saúde. Beatriz lançou-lhe um olhar que fez o médico recuar um passo. Marcelo, tenho 78 anos, 3 advogados, 2 ex-juízes no conselho da minha fundação e mais dinheiro do que poderei gastar em 2 vidas. Se existe um caminho legal para fazer isso acontecer, eu encontrarei. Voltou-se para Theo, sua expressão suavizando-se. Agora, você precisa descansar e se recuperar. Estarei aqui quando acordar, e nos dias seguintes, e em todos os dias que virão. Quando finalmente deixaram o quarto, após Theo ter caído novamente no sono, Beatriz se virou para Joaquim Ferreira, que os aguardava no corredor. Senhor Ferreira, tenho um novo trabalho para você. Quero saber tudo sobre esse menino, de onde veio, quem o machucou, se tem algum parente vivo. E quero o melhor advogado especializado em adoção na minha casa amanhã às 9h. Sim, senhora, respondeu o investigador, já fazendo anotações. E Severina, continuou Beatriz enquanto caminhavam lentamente para o elevador. Prepare o quarto de hóspedes ao lado do meu. Vamos precisar adaptá-lo para um menino de 9 anos. A senhora tem certeza disso, dona Beatriz? Perguntou Severina, a preocupação evidente em sua voz. Cuidar de uma criança, especialmente uma que passou por traumas, não é fácil. E a senhora ainda está se recuperando. Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida, Severina. Beatriz parou, apoiando-se no andador, e olhou para a cuidadora que havia sido sua companheira mais fiel por 2 décadas. Aquele menino me devolveu a vida quando todos, inclusive eu mesma, haviam desistido. Agora, vou dar a ele a vida que ele merece. Enquanto a van adaptada deixava o hospital, Beatriz olhou pela janela para a noite recifense. Uma nova determinação crescia dentro dela. Não apenas de voltar a andar, mas de dar até o lar, a segurança e o amor que ele nunca tivera. O que ela não sabia era que sua decisão desencadearia uma tempestade familiar que ameaçaria não apenas sua recuperação milagrosa, mas tudo o que ela havia construído em décadas de trabalho árduo. Uma tempestade que começaria com um telefonema na manhã seguinte. A notícia de que Beatriz Albuquerque pretendia adotar um menino de rua se espalhou como fogo em palha seca entre os funcionários do hospital. Antes mesmo que Beatriz chegasse em casa naquela noite, o burburinho já havia alcançado ouvidos que nunca deveriam tê-lo escutado. Regina Albuquerque Mendonça estava na penteadeira de seu apartamento de luxo na Avenida Boa Viagem quando seu celular tocou. O número não era conhecido, mas algo a fez atender. Senhora Regina, aqui é Fátima, enfermeira-chefe do Hospital da Restauração. Nos conhecemos na inauguração da ala pediátrica há alguns anos. Sim, claro, mentiu Regina, que não fazia ideia de quem era a mulher. Em que posso ajudá-la? Bem, achei que a senhora deveria saber. Sua mãe esteve aqui hoje à noite. E ela está... diferente. Regina sentou-se mais ereta,
Diferente como? Ela estava andando, senhora, com um andador, mas andando. E veio visitar um menino de rua que foi espancado. Disse que vai adotá-lo. O sangue de Regina gelou. Sua mãe, que havia sido declarada permanentemente incapacitada, estava andando e planejando adotar um menino de rua. Isso não fazia sentido, a menos que... A minha mãe parecia... lúcida? Perguntou, escolhendo cuidadosamente as palavras. A enfermeira hesitou. Bem, ela estava bastante determinada. Falou com autoridade, como nos velhos tempos. Mas, senhora Regina, adotar um menino de rua aos 78 anos, depois de um derrame tão grave... Algumas pessoas estão comentando que talvez ela não esteja, você sabe, completamente capaz de tomar esse tipo de decisão. Regina apertou o telefone, sua mente calculando rapidamente. Entendo. Obrigada por me avisar, Fátima. Isso ficará entre nós, certo? E eu saberei como demonstrar minha gratidão por sua discrição. Assim que desligou, discou outro número. Eduardo, é a Regina. Precisamos conversar sobre a mamãe. Agora. Naquela mesma noite, no outro extremo social do Recife, outro telefonema acontecia. Maria Clara Silva, 31 anos, diarista, atendeu seu celular barato enquanto esperava o último ônibus na parada deserta. Maria Clara, aqui é Zé do Mercado. Lembra que você me pediu para ficar de olho se eu visse aquele moleque que você procura? O coração da mulher acelerou. Sim, sim. Você ouviu? Não exatamente, mas ontem uns caras pegaram um menino atrás do mercado. Bateram feio nele. A ambulância levou para o hospital da restauração. Pela descrição que você me deu, podia ser ele. Maria Clara sentiu as pernas fraquejarem. Havia 9 anos que ela procurava por seu filho. O filho que, em um momento de desespero total, ela havia entregado aos cuidados de uma conhecida que prometera encontrar uma boa família para ele. Uma promessa que... ela descobriria tarde demais, nunca fora cumprida. Obrigada, Zé. Vou até lá amanhã cedo. Enquanto o ônibus finalmente chegava, Maria Clara olhou para o céu estrelado do Recife, fazendo a mesma prece silenciosa que fazia há 9 anos, que seu filho estivesse vivo e bem, e que um dia pudesse perdoá-la pelo que havia feito. Na manhã seguinte, a mansão Albuquerque estava em polvorosa. Beatriz havia acordado mais cedo que o habitual, determinada a dar seus primeiros passos reais, sem o apoio das barras paralelas. Com Severina ao seu lado, ela se ergueu do andador e, apoiando-se apenas levemente no braço da cuidadora, deu 5 passos completos até a janela. A senhora está progredindo tão rápido que a fisioterapeuta não vai acreditar, comentou Severina, não conseguindo esconder o assombro em sua voz. Ainda não é rápido o suficiente, respondeu Beatriz, observando o jardim tropical que cercava a mansão. Quero estar forte o bastante para trazer Theo para casa em 2 semanas. Dona Beatriz, o menino vai precisar de pelo menos 1 mês no hospital. Aqueles ferimentos eram graves. Então, terei que acelerar a adaptação do quarto. Quero que ele tenha tudo o que uma criança poderia desejar, Severina. Brinquedos, livros, roupas novas. Severina observava a patroa com uma mistura de admiração e preocupação. Havia uma nova luz nos olhos de Beatriz, uma energia que havia desaparecido após o derrame. Mas também havia algo quase obsessivo na forma como ela falava do menino, como se ele fosse a chave não apenas para sua recuperação física, mas para algo mais profundo, mais essencial. A senhora realmente acredita que foi ele que causou sua melhora? Beatriz virou-se para encará-la. Não acredito, Severina. Eu sei. Estava lá. Senti o que aconteceu quando ele tocou minha mão. E não me importa se parece loucura ou se desafia a medicina moderna. A única coisa que importa é que, pela primeira vez em 5 anos, eu tenho um propósito além de esperar a morte chegar. O som da campainha interrompeu a conversa. Deve ser o advogado de adoção, disse Beatriz, voltando cuidadosamente para seu andador. Ou talvez Dr. Paulo, com os novos resultados dos exames. Mas quando Severina abriu a porta da sala de estar alguns minutos depois, não era nenhum deles. Regina e Eduardo Albuquerque entraram como uma tempestade, suas expressões oscilando entre incredulidade e fúria mal contida ao verem sua mãe de pé, apoiada no andador. Mamãe!
A voz de Regina era aguda de choque. O que está acontecendo aqui? Beatriz encarou seus 2 filhos com uma calma que contrastava com a agitação deles. Bom dia para vocês também. Que surpresa vê-los sem ser dia de pedir aumento na mesada. Eduardo avançou, a confusão estampada em seu rosto aristocrático. Mamãe, você está andando? Como é possível? Os médicos disseram que era permanente. Aparentemente os médicos estavam errados, respondeu Beatriz secamente. Estou recuperando os movimentos gradualmente há 1 mês. 1 mês? Regina quase gritou. E ninguém nos avisou? Severina, como você pôde esconder algo tão importante? A cuidadora deu um passo à frente, pronta para defender-se, mas Beatriz ergueu a mão, silenciando-a. Severina seguiu minhas instruções explícitas. E por que eu deveria informá-los? Nenhum de vocês se importou o suficiente para visitar nos últimos 3 meses. Regina e Eduardo trocaram olhares desconfortáveis, claramente não esperando esse nível de lucidez e assertividade da mãe, que na última vez que a viram mal conseguia articular frases completas. Mamãe, tentou Regina, suavizando o tom. É claro que estamos felizes com sua recuperação. É um milagre, mas estamos preocupados. Ouvimos rumores... Ah, então é isso, interrompeu Beatriz, um sorriso sem humor curvando seus lábios finos. Vocês não vieram pela minha recuperação milagrosa. Vieram porque ouviram que pretendo adotar um menino. É verdade, então? Perguntou Eduardo incrédulo. Você realmente está pensando em adotar um menino de rua? Aos 78 anos? Depois de um derrame grave? Não estou pensando, Eduardo. Estou fazendo. O melhor advogado de adoção do Recife estará aqui em meia hora para iniciarmos o processo. Regina avançou, seu rosto bonito contorcido em uma máscara de preocupação que não conseguia esconder completamente a raiva por baixo. Mamãe, seja razoável. Você não está em condições de criar uma criança, especialmente uma que provavelmente tem problemas de comportamento, traumas, sabe-se lá o quê. E desde quando você se preocupa com crianças, Regina? Você que sempre disse que filhos atrapalhavam sua liberdade. A voz de Beatriz era cortante como aço. Isso é diferente. Estamos preocupados com você. Essa decisão repentina, essa recuperação inexplicável. Talvez o derrame tenha afetado sua capacidade de julgamento. Foi a gota d'água. Beatriz endireitou-se no andador, seus olhos azuis faiscando com uma fúria gelada que fez ambos os filhos recuarem instintivamente. Vou deixar algo muito claro para vocês dois. Estou mais lúcida agora do que estive nos últimos 5 anos. Meus exames neurológicos recentes mostram atividade cerebral normal. E vou adotar aquele menino com ou sem a aprovação de vocês. Por quê? Explodiu Eduardo. Por que esse menino? Você nem o conhece. Conheço o suficiente, respondeu Beatriz, sua voz agora baixa e intensa. Ele me deu esperança quando não tinha nenhuma. Ele está sozinho no mundo, como eu estive mesmo rodeada por uma família que só se importava com meu dinheiro. E diferente de vocês dois, ele realmente se importa comigo. Regina empalideceu. Isso é injusto, mamãe. Nós sempre nos importamos. Poupe-me, Regina. Sua última visita foi para pedir dinheiro para cobrir as dívidas de jogo do seu marido. E você, Eduardo, nem se deu ao trabalho de vir no meu aniversário. Então não me venham com falsa preocupação agora. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Eduardo quem finalmente o quebrou, sua voz cautelosamente controlada. Mamãe, só queremos ter certeza de que você está bem, que não está sendo manipulada de alguma forma. Beatriz riu um som sem alegria. Manipulada? Por um menino de 9 anos que está no hospital, espancado quase até a morte? É essa a história que vocês inventaram? Não inventamos nada, protestou Regina. Mas você tem que admitir que é estranho. Você conhece esse menino e, de repente, começa a andar depois de 5 anos? E agora quer adotá-lo? Não espero que vocês entendam, respondeu Beatriz, a fadiga começando a pesar sobre ela após a confrontação. Nem estou pedindo permissão. Estou simplesmente informando minha decisão por cortesia. A campainha soou novamente, interrompendo o tenso confronto. Deve ser o advogado, disse Beatriz. Severina, por favor, mostre meus filhos a saída. Nossa conversa acabou. Isso não acabou, mamãe.
disse Regina, sua voz tremendo de raiva contida. Se você insistir nessa loucura, teremos que tomar medidas para protegê-la de si mesma. Beatriz a encarou, sem se intimidar. Está me ameaçando, Regina? Tenha cuidado. Posso estar velha e ainda me recuperando, mas continuo sendo Beatriz Albuquerque. E você sabe muito bem o que acontece com quem tenta se colocar no meu caminho. Enquanto seus filhos saíam, Beatriz sentou-se pesadamente na poltrona, subitamente exausta. Severina apressou-se a seu lado. A senhora está bem? Precisa de água? Seus remédios? Estou bem, Severina, só cansada. Mas preciso me recuperar rapidamente. A batalha está apenas começando e eles farão de tudo para me impedir. A senhora acha que eles realmente tentariam interditar-me? Declarar-me incapaz? Sem dúvida. Regina sempre foi gananciosa e Eduardo sempre foi fraco demais para se opor à irmã. Beatriz suspirou, olhando para o retrato de família na parede. Uma imagem de tempos mais felizes, quando seu marido ainda era vivo e seus filhos ainda eram jovens demais para revelarem os adultos que se tornariam. Mas eles não sabem com quem estão lidando. Não vou permitir que me tirem a única chance de redenção que me resta nesta vida. O advogado que chegou era exatamente o que Beatriz esperava. Competente, pragmático e discreto. Durante as 2 horas seguintes, eles discutiram os desafios legais da adoção, as estratégias para superar objeções relacionadas à sua idade e condição de saúde, e os passos necessários para formalizar o processo. O que nenhum deles sabia era que, no mesmo momento, Regina e Eduardo entravam no escritório do Dr. Maurício Cavalcante, o advogado mais implacável e menos ético do Recife. O homem que, nas semanas seguintes, orquestraria uma campanha brutal para declarar Beatriz Albuquerque mentalmente incapaz, tudo em nome de protegê-la, mas, na verdade, para proteger a herança que consideravam seu direito de nascença. A guerra familiar estava declarada. E no meio dela, um menino solitário em uma cama de hospital, sonhando com a primeira pessoa que havia olhado para ele como um ser humano, e não como um problema. O quarto 304 do Hospital da Restauração havia se transformado no centro do universo de Beatriz Albuquerque. Nos 3 dias seguintes à visita inesperada de seus filhos, ela praticamente se mudou para lá, retornando à mansão apenas para dormir e fazer sua fisioterapia diária. O progresso de Theo era lento, mas constante. Os ferimentos externos começavam a cicatrizar, embora os médicos estivessem mais preocupados com possíveis danos internos e, principalmente, com seu estado emocional. Ele não fala muito, explicou o Dr. Arthur, o pediatra responsável pelo caso, enquanto conversava com Beatriz no corredor. Sabemos que seu nome é Theo Silva, que tem aproximadamente 9 anos e que vivia nas ruas há pelo menos 3 anos. Mas sobre sua família, como foi parar na rua, ou quem o agrediu, completo silêncio. Ele fala comigo, respondeu Beatriz, olhando pela janela do quarto onde Theo dormia pacificamente. Não sobre o passado, mas sobre outras coisas. Livros que gostaria de ler, lugares que sonha conhecer. Isso é um bom sinal, comentou o médico. Ele confia na senhora. Mas, dona Beatriz, preciso ser franco. Este menino provavelmente passou por traumas severos. A recuperação física será mais rápida que a emocional. Eu sei, respondeu ela, sua voz suavizando. Nós dois temos muito a reconstruir, doutor. Ele, sua confiança no mundo. Eu, minha capacidade de andar e viver plenamente. Quando entrou novamente no quarto, Theo estava acordado, seus grandes olhos escuros acompanhando cada movimento de Beatriz enquanto ela se acomodava na cadeira ao lado da cama. A senhora voltou, disse ele, como se cada retorno fosse uma surpresa. Eu disse que voltaria, não disse? Beatriz sorriu, acomodando-se melhor. E trouxe algo para você. De sua bolsa de couro italiano, ela retirou um livro ilustrado sobre o espaço, um tema que havia descoberto fascinar o menino. As estrelas, murmurou Theo, seus olhos brilhando enquanto passava cuidadosamente as páginas com sua mão não engessada. Eu costumava olhá-las todas as noites antes de dormir. Da rua? Perguntou Beatriz, tentando gentilmente extrair informações. Theo assentiu, sem desviar os olhos das imagens coloridas de galáxias e nebulosas.
Do viaduto perto do mercado. Lá dá para ver bem o céu quando não tem nuvens. Beatriz sentiu seu coração apertar. Enquanto ela dormia em lençóis de seda em sua mansão climatizada, este menino contemplava as mesmas estrelas de um viaduto, provavelmente com fome e frio. Theo, começou ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você se lembra do que conversamos? Sobre você vir morar comigo quando sair do hospital? O menino finalmente desviou o olhar do livro, seus olhos encontrando os dela com aquela intensidade desconcertante. A senhora ainda quer mesmo? Mais do que nunca, confirmou Beatriz, segurando a pequena mão entre as suas. Já comecei a preparar seu quarto. Terá uma janela grande, de onde poderemos observar as estrelas juntos. Um pequeno sorriso iluminou o rosto de Theo, um sorriso raro e precioso que transformava completamente suas feições. Eu nunca tive um quarto só meu, confessou. Bem, agora terá. E não é só isso. Terá uma casa, segurança, educação. Tudo o que uma criança merece. O sorriso de Theo vacilou, substituído por uma expressão séria além de sua idade. A senhora está melhor mesmo? Consegue andar mais? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Em meio a todo o planejamento para a adoção, quase esquecera o evento extraordinário que havia iniciado tudo, o toque misterioso que havia despertado seus nervos adormecidos. Estou muito melhor, Theo. A cada dia consigo andar um pouco mais. Os médicos não entendem como, mas estou melhorando. Eu sabia que a senhora conseguiria, disse ele com uma convicção surpreendente. A luz estava lá o tempo todo, só precisava ser acordada. Que luz, Theo? O menino hesitou como se estivesse decidindo quanto podia revelar. A luz dentro da senhora. Todo mundo tem uma. Algumas são mais fortes, outras mais fracas. A da senhora era forte, mas estava dormindo. Beatriz inclinou-se para a frente, intrigada. E você pode ver essas luzes? Theo desviou o olhar, subitamente cauteloso. As pessoas não gostam quando eu falo disso. Dizem que é mentira ou coisa do diabo. Não acho que seja nenhuma das duas coisas, respondeu Beatriz gentilmente. Acho que você tem um dom especial, Theo, e prometo que nunca vou julgar você ou duvidar do que me contar. Antes que o menino pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Joaquim Ferreira, o investigador, entrou com uma expressão que misturava urgência e desconforto. Dona Beatriz, perdoe a interrupção, mas preciso falar com a senhora. É importante. Estou ocupada agora, Sr. Ferreira. Pode esperar? Receio que não, senhora. É sobre o caso. Algo na voz do investigador alertou Beatriz. Ela apertou gentilmente a mão de Theo. Vou conversar com o Sr. Ferreira lá fora e já volto, está bem? Continue olhando o livro. No corredor, longe dos ouvidos de Theo, Joaquim não perdeu tempo com delicadezas. Dona Beatriz, seus filhos contrataram o Dr. Maurício Cavalcante. O sangue de Beatriz gelou. Cavalcante era notório no Recife. Um advogado brilhante cuja ética era inversamente proporcional a seu talento. Especializado em casos de herança e disputas familiares, ele tinha a reputação de vencer a qualquer custo. O que eles estão planejando, Sr. Ferreira? Pelo que meus contatos me informaram, estão preparando um pedido de interdição. Vão alegar que sua recuperação milagrosa e sua decisão repentina de adotar um menino de rua são sintomas de declínio cognitivo causado pelo derrame. Beatriz fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe. Sabia que seus filhos se oporiam, mas não esperava que chegassem a esse extremo tão rapidamente. Há mais, continuou Joaquim hesitante. Eles estão contratando médicos para testemunhar que recuperações neurológicas, como a sua frequentemente, vêm acompanhadas de alterações de personalidade e julgamento comprometido. E estão investigando o menino, tentando provar que ele que ele tem algum tipo de influência manipulativa sobre a senhora. Isso é absurdo, ele é apenas uma criança. Sim, senhora. Mas a narrativa que estão construindo é que a senhora, vulnerável após anos de isolamento e depressão, foi emocionalmente manipulada por um menino de rua esperto que viu uma oportunidade de melhorar de vida. Beatriz sentiu uma raiva fria se cristalizar em seu peito. Eles realmente pensam que podem me declarar incapaz e roubar o resto da minha vida? Na verdade,
Acredito que o objetivo principal não seja a interdição em si, mas pressionar a senhora a desistir da adoção. Eles sabem que um processo de interdição seria longo e desgastante, especialmente com sua óbvia lucidez. Mas a ameaça pode ser suficiente para fazê-la reconsiderar. Então não me conhecem nem um pouco, respondeu Beatriz, sua voz ganhando a dureza de aço que havia feito tremer executivos durante décadas. Senhor Ferreira, quero que contrate segurança adicional para o hospital. Ninguém entra neste quarto sem minha aprovação explícita. Que agende uma reunião com meu advogado para esta tarde. O investigador assentiu, admirando secretamente a força desta mulher que, aos 78 anos e ainda se recuperando de um derrame, demonstrava mais fibra que muitos homens saudáveis que conhecera. E há mais uma coisa que preciso que faça, continuou Beatriz. Intensifique a busca pelos pais biológicos de Theo. Se realmente vamos para uma batalha legal, precisamos ter todas as informações possíveis. Já comecei essa investigação, dona Beatriz. E, na verdade, há uma pista interessante. Uma mulher tem procurado por um menino com a descrição de Theo nos hospitais e abrigos da cidade. Uma tal de Maria Clara Silva. Silva? O mesmo sobrenome de Theo? Sim, senhora. Pode ser coincidência, mas... Não acredito em coincidências, senhor Ferreira. Encontre essa mulher imediatamente. Quando o investigador saiu, Beatriz permaneceu no corredor por alguns minutos, organizando seus pensamentos. A guerra que seus filhos haviam iniciado seria suja e dolorosa. Eles usariam sua idade, sua condição de saúde e até mesmo sua recuperação milagrosa contra ela. Tentariam pintar Theo como um manipulador, um oportunista. Mas eles haviam cometido um erro crucial. Subestimaram a determinação de uma mulher que, pela primeira vez em anos, tinha algo pelo que lutar. E subestimaram o poder do vínculo que havia se formado entre ela e aquele menino extraordinário. Um vínculo que, de alguma forma inexplicável, havia desafiado a própria medicina. Quando voltou para o quarto, encontrou Theo ainda absorto no livro sobre estrelas. Ele ergueu o olhar ao ouvi-la entrar e algo em sua expressão mudou. A senhora está preocupada, disse ele não como uma pergunta, mas como uma constatação. Um pouco, admitiu Beatriz, sentando-se novamente ao seu lado. Mas não é nada que não possamos resolver juntos. É por causa dos seus filhos, não é? Eles não querem que a senhora me adote. Beatriz piscou, surpresa. Como você sabe disso? Theo deu de ombros, um gesto estranhamente adulto em seu corpo pequeno. Eu sei de muitas coisas. Coisas que as pessoas não falam, mas que eu posso ver. Como as luzes. Havia algo na maneira como ele falava, direto, honesto, sem o filtro que a maioria das pessoas desenvolve, que tocava Beatriz profundamente. Sim, Theo. Meus filhos estão criando dificuldades. Eles têm medo que você... Ela hesitou, não querendo sobrecarregar o menino com a crueldade das acusações. Que eu queira o seu dinheiro, completou ele, novamente surpreendendo-a com sua percepção. Mas eu não quero. Só quero um lugar para ficar onde ninguém me bata. E alguém que goste de mim. A simplicidade do desejo quebrou algo dentro de Beatriz. Antes que percebesse, lágrimas escorriam por suas faces enrugadas. Lágrimas que não derramava desde o funeral de seu marido 15 anos atrás. Oh, Theo, sussurrou ela, segurando a pequena mão com força. Eu prometo que você terá isso. Não importa o que eu tenha que enfrentar. Você terá um lar seguro e alguém que o ama. Eu prometo. O menino sorriu novamente. Aquele sorriso raro e luminoso. Eu sei. Eu vi no seu futuro. Antes que Beatriz pudesse processar essa declaração extraordinária, uma comoção no corredor chamou sua atenção. Vozes alteradas, passos apressados. A porta se abriu abruptamente e um homem de terno entrou, seguido por 2 policiais. Dona Beatriz Albuquerque? Perguntou ele formalmente. Sim, respondeu ela, levantando-se lentamente com a ajuda do andador. Quem é você? Oficial de Justiça Marcos Ribeiro. Estou aqui para notificá-la sobre um pedido de interdição civil movido por seus filhos, Regina Albuquerque Mendonça e Eduardo Albuquerque, alegando incapacidade civil em decorrência de possíveis sequelas neurológicas.
Ele estendeu um envelope oficial. A senhora está sendo convocada a comparecer para a avaliação psiquiátrica preliminar em 48 horas. Até lá, qualquer decisão significativa, especialmente relacionada à adoção, está temporariamente suspensa. Beatriz pegou o envelope com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Entendo. Obrigada, Sr. Ribeiro. Quando o oficial e os policiais saíram, ela se virou para Theo, esperando encontrá-lo assustado. Em vez disso, o menino a observava com uma serenidade surpreendente. Não tenha medo, disse ele, invertendo completamente os papéis. Vai ficar tudo bem. Eu sei. E naquele momento, olhando para aqueles olhos antigos em um rosto tão jovem, Beatriz quase acreditou que ele realmente sabia, que de alguma forma aquele menino extraordinário podia ver além do presente, além da tempestade que se formava ao redor deles. Como você pode ter tanta certeza, Theo? Ele sorriu, um sorriso que continha sabedoria muito além de seus 9 anos. Porque algumas coisas já estão escritas nas estrelas, Dona Beatriz. E o nosso encontro é uma delas. Na madrugada seguinte, enquanto Beatriz finalmente dormia após horas de reuniões com advogados, uma figura esguia se esgueirava pelos corredores silenciosos do Hospital da Restauração. Maria Clara Silva, 31 anos, cabelos escuros presos em um coque simples, roupas modestas mas limpas, havia conseguido entrar durante a troca de turno das enfermeiras. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Depois de 9 anos procurando, depois de centenas de becos sem saída e falsas esperanças, ela finalmente estava prestes a ver seu filho novamente. O filho que havia entregado em um momento de desespero absoluto, quando aos 22 anos, desempregada e morando na rua, acreditou que ele teria uma vida melhor longe dela. A informação que havia recebido era clara. Quarto 304, um menino chamado Theo Silva, 9 anos, encontrado espancado perto do mercado de São José. Podia ser coincidência, claro. Silva era um sobrenome comum, mas algo dentro dela, um instinto materno que nunca havia silenciado completamente, lhe dizia que era ele. O corredor estava deserto. Ela parou diante da porta 304, respirou fundo e girou a maçaneta silenciosamente. No quarto escuro, iluminado apenas pela luz fraca do equipamento médico, uma pequena figura dormia na cama hospitalar. Maria Clara se aproximou, contendo a respiração. Mesmo no escuro, mesmo com os ferimentos, ela reconheceu seu filho imediatamente. Os mesmos lábios, o mesmo nariz que havia beijado milhares de vezes nos primeiros meses de vida. Meu filho, sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente. Meu Theo. Como se tivesse ouvido seu nome mesmo através do sono, o menino abriu os olhos. Por um momento, olhou para a figura ao lado de sua cama sem compreensão. Então algo mudou em seu olhar. Não reconhecimento exatamente, mas uma espécie de compreensão profunda. Você é minha mãe, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Maria Clara soluçou, incapaz de conter a emoção. Sim, meu amor, sou eu. Você se lembra de mim? Theo a estudou por um longo momento. Não com meus olhos, mas aqui dentro, sim. Ele apontou para o próprio peito. Sua luz é igual à minha. Ela não entendeu completamente o que ele queria dizer, mas isso não importava. Seu filho estava vivo, machucado, mas vivo. E de alguma forma, parecia saber quem ela era. Theo, meu amor, me perdoa, suplicou, caindo de joelhos ao lado da cama. Eu nunca quis te abandonar. Eu achei que estava te dando uma chance melhor. A mulher prometeu que encontraria uma boa família para você. E quando voltei para procurar, vocês tinham desaparecido. O menino a observava com uma intensidade desconcertante. Eu sei, disse simplesmente. Você estava com muito medo e muita fome. Você chorou por muitas noites depois. Maria Clara o encarou assombrada. Como ele poderia saber? Ele tinha apenas alguns meses quando ela o entregara. Você está bem? Quem fez isso com você? Perguntou, indicando os ferimentos. Alguns homens do mercado. Eu vi eles roubando e eles não gostaram. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. Mas está tudo bem agora. Dona Beatriz está cuidando de mim. Dona Beatriz? O nome soou vagamente familiar para Maria Clara.
Quem é ela? A senhora dos olhos azuis. Ela vai ser minha nova mãe. Uma pontada de dor atravessou o coração de Maria Clara. Então, alguém já estava planejando adotá-lo? Ela havia chegado tarde demais? Theo, eu vim te buscar. Quero te levar para casa. Estou trabalhando agora. Tenho um lugar pequeno, mas limpo. Podemos ficar juntos novamente. O menino não respondeu imediatamente. Seus olhos tão velhos em um rosto tão jovem pareciam ver através dela, além dela. Você sente muito por ter me deixado, disse finalmente. Eu sei, não estou com raiva, mas não posso ir com você agora. Por quê? A dor em sua voz era palpável. Porque Dona Beatriz precisa de mim. Assim como eu precisei de você quando nasci, ela precisa de mim agora. E ele hesitou. Há algo que precisa acontecer primeiro. Algo importante. Maria Clara não compreendia o que seu filho estava dizendo, mas havia uma certeza em sua voz que a fazia hesitar em argumentar. Quem é essa Dona Beatriz? Por que ela quer adotar você? Ela estava presa numa cadeira por 5 anos. Eu ajudei ela a caminhar de novo. Agora ela quer me dar um lar. A história parecia fantástica, quase delirante. Maria Clara se perguntou se os traumas que seu filho certamente havia sofrido nas ruas haviam afetado sua percepção da realidade. Mas antes que pudesse questionar mais, a porta do quarto se abriu e a luz do corredor revelou uma enfermeira surpresa. O que a senhora está fazendo aqui? Horário de visitas terminou há horas. Maria Clara se levantou apressadamente. Eu sou a mãe dele. A enfermeira franziu o senho. Mãe, você tem documentos que provem isso? Não, mas... Segurança, chamou a enfermeira. Temos uma intrusa no quarto 304. Espere, por favor, suplicou Maria Clara. Só quero falar com meu filho. Procurei por ele por 9 anos. Mas a enfermeira já estava puxando para fora do quarto, enquanto um segurança se aproximava rapidamente pelo corredor. Theo! Gritou Maria Clara desesperadamente. Eu vou voltar. Prometo que vou voltar. A última coisa que viu antes da porta se fechar foi o rosto sereno de seu filho, observando-a sem medo ou angústia, apenas com uma estranha aceitação, como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo e por quê. No saguão do hospital, enquanto esperava pela polícia que a enfermeira havia chamado, Maria Clara teve uma inspiração repentina. Se essa tal Dona Beatriz estava planejando adotar Theo, talvez houvesse um jeito de chegar até ela, de explicar a situação. Talvez pudessem encontrar um meio termo, um arranjo que permitisse que ela fizesse parte da vida de seu filho novamente. Por favor, pediu a recepcionista, quem é essa Dona Beatriz que está visitando o menino do quarto 304? A recepcionista a olhou com desconfiança, mas algo na angústia genuína em seu rosto deve tê-la comovido. Beatriz Albuquerque, respondeu finalmente, a dona do hospital. O nome atingiu Maria Clara como um soco no estômago. Beatriz Albuquerque, a mulher mais rica do Recife, a mesma para quem ela havia trabalhado como cozinheira há 9 anos atrás, antes de ser demitida quando sua gravidez começou a aparecer. O mundo parecia girar ao seu redor enquanto as peças se encaixavam em um padrão impossível, surreal. Seu filho, que ela havia entregue para uma suposta vida melhor, havia acabado nas ruas. E agora, por algum acaso inconcebível, ele havia encontrado a mulher que um dia havia sido sua patroa. A mulher na casa de quem ele havia sido concebido, em um breve caso com um dos seguranças que depois negou a paternidade. Meu Deus, sussurrou ela, sentando-se pesadamente na cadeira mais próxima. Não pode ser coincidência. Quando a polícia chegou, Maria Clara não resistiu. Deu seu depoimento calmamente, explicando que era a mãe biológica de Theo, que o havia procurado por 9 anos, que só queria vê-lo. Surpreendentemente, o oficial se compadeceu e, em vez de autuá-la por invasão, apenas a escoltou para fora do hospital com um aviso para seguir os canais legais apropriados. Na calçada deserta diante do hospital, Maria Clara olhou para as janelas iluminadas, imaginando seu filho dormindo lá dentro. A revelação de que Beatriz Albuquerque, sua ex-patroa, uma mulher que mal se lembrava dela entre dezenas de funcionários, agora queria adotar seu filho, parecia um golpe cruel do destino. Mas algo nas palavras de Theo ecoava em sua mente. Há algo que precisa acontecer primeiro, algo importante.
O que ele queria dizer? E como ele parecia saber tantas coisas que não deveria. Com uma determinação renovada, Maria Clara se afastou do hospital. Se seu filho estava de alguma forma ligado a Beatriz Albuquerque, ela precisava entender como e por quê. E mais importante, precisava garantir que desta vez não o perderia novamente. O que ela não podia imaginar era que no dia seguinte os caminhos de mãe e filho se cruzariam novamente, em circunstâncias ainda mais extraordinárias, que mudariam para sempre o curso de 3 vidas. A notícia de que uma mulher que alegava ser a mãe biológica de Theo havia tentado vê-lo durante a madrugada atingiu Beatriz como um raio em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Em apenas 24 horas, desde a notificação do pedido de interdição, ela havia sido forçada a mobilizar todos os seus recursos, legais, financeiros e emocionais, para lutar pela sua autonomia e pelo direito de adotar Theo. Uma mulher chamada Maria Clara Silva, informou Joaquim Ferreira, o investigador, enquanto conversavam na sala de estar da mansão Albuquerque. 31 anos, trabalha como diarista em vários bairros de classe média, mora em um pequeno apartamento no bairro do Jordão, sem antecedentes criminais, exceto algumas passagens por pequenos furtos quando era adolescente. E ela é realmente a mãe de Theo? Perguntou Beatriz, tentando manter a compostura enquanto seu mundo parecia desmoronar. Tudo indica que sim. Os registros de nascimento que consegui localizar mostram que um Theo Silva nasceu no Hospital da Restauração há 9 anos, filho de Maria Clara Silva, pai não declarado. E há uma semelhança física inegável. Mesmo cabelo escuro, mesmos olhos, mesmo formato do rosto. Beatriz fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto. Uma mãe biológica viva e aparentemente interessada em recuperar seu filho complicava imensamente seus planos de adoção. Por que ela o abandonou? E por que está voltando agora? Segundo o depoimento que deu à polícia ontem à noite, ela não o abandonou no sentido estrito. Ela o entregou a uma conhecida que prometeu encontrar uma família adotiva para ele. Maria Clara estava desempregada, morando nas ruas, sem condições de criar uma criança. Quando conseguiu se estabilizar e voltou para procurá-lo, a mulher e o bebê haviam desaparecido. E devemos acreditar nessa história? Perguntou Beatriz, ceticismo evidente em sua voz. Tenho razões para crer que seja verdade, respondeu o investigador. Nos últimos anos, ela registrou vários boletins de ocorrência sobre uma criança desaparecida. Visitou regularmente orfanatos e abrigos. Há testemunhas que confirmam que ela vem procurando por um menino com a descrição de Theo há muito tempo. Beatriz levantou-se de sua poltrona, apoiando-se no andador e caminhou lentamente até a janela. A ironia da situação não lhe escapava. No momento em que finalmente encontrava um propósito, uma razão para lutar pela vida novamente, surgiam não um, mas 2 obstáculos monumentais. Seus próprios filhos tentando declará-la incapaz e uma mãe biológica ressurgindo do passado. O que sabemos sobre a vida dela agora? Ela teria condições de criar Theo adequadamente? Vive modestamente, mas não na pobreza. Tem um emprego estável como diarista, com clientes regulares em bons bairros. O apartamento é pequeno, mas limpo e organizado. Não tem outros filhos ou relacionamentos sérios. Parece ter se estabelecido após um início de vida difícil. Beatriz assentiu lentamente, processando as informações. Preciso conhecê-la. Perdão? Joaquim pareceu surpreso. Esta mulher é a mãe biológica de Theo. Se ela realmente o procurou por todos esses anos, merece ao menos ser ouvida. E eu preciso entender. Preciso ver com meus próprios olhos se ela realmente ama o menino ou se está apenas buscando algum tipo de vantagem agora que ele está sob meus cuidados. Dona Beatriz, com todo respeito,